Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai estudar ciências. Nós vamos dar continuidade ao assunto anterior que nós já estudamos lá nas 2 semanas atrás, né? Sobre os sentidos, o nosso corpo. Nós estudamos a nossa parte do corpo superior, que entra a cabeça, entre os braços, entre o tronco, e a parte inferior, que é as pernas, os pés, né? Do nosso corpo. Hoje nós vamos estudar os 5 sentidos. Os 5 sentidos, quais são os 5 sentidos? Nós temos o tato. E o que é o tato? O tato são as nossas mãos. As nossas mãos eles servem para tocar nas coisas, para pegar, para sentir se está quente, se está gelado, né? Se é pontudo, né? A nossa mão consegue sentir isso na ponta dos dedos e na mão inteira, consegue sentir algumas coisas, né? Então o nome desse órgão aqui, as nossas mãos, as suas mãozinhas aí com 5 dedos, é chamado de tato. O nosso tato serve para pegar as coisas, tá certo? Nós temos outro sentido, são 5. Nós temos a nossa paladar, a nossa língua. É por aqui que nós sentimos o gosto das coisas, né? Pelo paladar que nós conseguimos comer, se alimentar, e a gente sente o gosto das coisas, né? É na língua que a gente consegue identificar se a comida é doce, se ela é salgada, se a comida é quente, se a comida é fria. Então esse órgão aqui ele é responsável por isso. Então nós temos o tato e nós temos o paladar, a nossa língua. Depois nós temos a nossa audição. A nossa audição são os nossos ouvidos. Mexe aí no ouvido, são o seu ouvido. O seu ouvido serve para quê? Serve para ouvir. O seu ouvido você consegue escutar música, você consegue escutar as coisas, né? Então o nosso ouvido ele tem essa função que se chama audição. A audição serve para ouvir as coisas. Então nós temos o tato, as mãos, o paladar, a nossa língua, e nós temos a audição, o nosso ouvido. Além dele nós temos o olfato. E o que é o olfato? O nosso nariz, o seu nariz, que serve para sentir o cheiro das coisas, né? Sentir o cheiro se está azedo, se a comida é cheirosa, a gente consegue sentir tudo pelo nosso nariz, que se chama olfato. O nosso nariz se chama olfato, tá certo? E além do nariz, por último, nós temos a visão. E para que serve a visão? A visão serve para a gente olhar as coisas, para a gente ver, para a gente enxergar. Você está aí olhando para a tela do celular, ao lado da sua mamãe aí na frente. Você está vendo sua mamãe, você está vendo sua casa, você está vendo o celular, atividade. Está me vendo eu aqui falando pelo celular. Então, o órgão responsável por isso são os nossos olhos, que se chama visão. Tudo bem? Vamos recapitular. Nós temos o tato, as mãos. Nós temos o paladar, a nossa língua, a nossa boca. Nós temos a nossa audição, os nossos ouvidos. Nós temos o olfato, o nosso nariz. E nós temos por último a nossa visão, que são os nossos olhos. Todos esses 5 elementos compõem, fazem parte do nosso corpo e é essencial para as nossas vidas, né? Por meio dele que a gente tem contato com o mundo físico, é por meio desses 5 sentidos que nós temos contato com o nosso mundo exterior, com as coisas que estão no mundo, com as coisas que estão fora. É por meio desses sentidos. Tudo bem aqui? Aí nós vamos responder a atividade assim. Copie as frases verdadeiras no espaço abaixo. Primeiro, vocês só vão copiar as que forem corretas, tá certo? As orelhas são os órgãos da visão? As orelhas são os órgãos da visão? Tá certa essa resposta? Aí se tiver certo, você copia. Se não tiver, não copia. Pelo tato, podemos sentir frio e calor. Pelo nosso tato, que é tato, as nossas mãos. Pela nossa mão, a gente consegue sentir frio e calor? Outra frase, ouvimos os sons com os olhos. Nós ouvimos os sons com os olhos? O som a gente consegue ouvir pelos nossos olhos? Se tiver certo, copia. Sentimos o sabor das coisas com a língua. Nós sentimos gosto, sabor das coisas com a nossa língua. Se tiver verdadeira, você copia. Se não, não copia. Aí embaixo, que sentido você usa quando ouve uma rádio? Quando você está escutando rádio,
Qual é o sentido que você usa? O tato, o paladar, a audição, a visão ou o olfato? E quando você come doce, qual é o sentido que você está usando? A audição, o paladar, o olfato, a visão. E quando você sente um cheiro de um perfume, qual é o sentido que você está usando? E quando você está assistindo um filme, um desenho, qual é o sentido, o órgão que você está usando? E por último, você vai recortar e colar no seu caderno algumas figurinhas de órgãos dos sentidos. Escreva o nome de cada um para que serve. Né? Se tiver livros velhos aí, vocês façam os recortes de algum desses sentidos e vocês escrevam, preguem ele no caderno, coloquem lá, pode colocar ciências, né? Escrevam lá, colhem esse sentido lá e vocês colocam na frente para que eles servem, tá certo? Por exemplo, cortei a parte da mão. A mão serve para pegar as coisas, tocar. Eu recortei a partir de um olho. O olho serve para ver. Então, fica assim, tá certo? A atividade de hoje é essa daí sobre os sentidos do nosso corpo.